A segunda parte, então agora eu vou ter que achar quais são os códigos no inversor que me tratam essa aplicação. Veja, ainda estamos em configuração. E aí depois é que nós vamos entrar com um parâmetro de uma aplicação, tá certo? Aí a parte da aplicação fica mais fácil, mais tátil, né? Vou apagar a minha lousa. Então nós temos a nossa configuração. A primeira coisa que nós temos em mente é o seguinte: nós vamos trabalhar com equipamento em modo remoto, tá? Então, vou partir do zero. O seu chefe te deu um equipamento, está aqui, ó, um inversor de frequência. E instala lá naquela esteira assim assado, né? Para essa aplicação aqui, por exemplo, uma esteira alemã, e você precisa de fazer o que? A instalação, depois esse inversor lá na esteira. Porque a esteira, ela não vem com inversor, tá certo? E você deseja variar a velocidade dessa esteira, que é um motor alemão, tal, tá toda aquela esteira, toda aquela máquina lá tá com a parte elétrica natural, original de fábrica. Então o que acontece? Você vai pegar um inversor em mãos e você não sabe exatamente o que tem parametrizado nesse inversor, tá certo? Então, primeira coisa que nós vamos configurar, né, é colocar esse inversor numa situação que nós podemos, que nós conhecemos como ele vem, tá certo? Então, configuração. A primeira coisa, né, aqui é uma parametrização, tá? Essa é uma parametrização que está dentro de configuração. Então, é parametrização. A gente chama de default ou de fábrica, tá? Modo é o padrão de fábrica. O default em inglês é padrão, tá certo? E padrão é padrão da fábrica da VEG. Então, a parametrização, o que nós vamos fazer? Primeiramente, né, nós energizamos. A mente está lá na frente para a mão. Energizamos, né, o equipamento. Energiza o equipamento. E aí, aguardando ele estar pronto, né, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar no parâmetro P0. O nosso caso é o seguinte: o P204 ele fala que o nosso motor é nacional 60 Hz. Segundo a aplicação que nós tínhamos ali, eu vou trabalhar com um motor alemão, tá certo? Se eu vou utilizar um motor alemão, então ao invés de usar P0204, sempre bom estar com o manual em vista. Tá aqui, P204. Parâmetro 5, carrega VEG 50 Hz, ou seja, motor nosso nacional 50 Hz. Parâmetro 6, o motor é 50 Hz. Essa frequência aqui não tem nada a ver com a alimentação sua, gente. Essa frequência aqui tem a ver com a frequência do motor, tá certo? Então, nós estamos aplicando o nosso equipamento, tá? Padrão 50 Hz, tá certo? Nós vamos aqui para parâmetro 6, 204, 6. Para motores nacionais, nós vamos trabalhar com VEG 60 Hz. A grande maioria das aplicações que nós temos aqui, 60 Hz, tá? Exceto se nós temos com aplicação europeia, que aí, no caso, o nosso motor. Então, P204. Eu vou colocar o parâmetro 6, tá? Porque é um motor alemão 50 Hz. Não vou trocar o motor. Então vou trabalhar com os parâmetros, tá, do próprio motor. Ajusto para parâmetro 6. A partir daqui vai acontecer uma situação de reset no equipamento. Quando ele voltar, tá?
eu já conheço algumas, nós vamos lá na parte de parametrização, vai ficar mais claro algumas coisas. O que são esses parâmetros que você está colocando que já tem? Já tem porque nós adotamos o P204, tá certo? Agora tem coisas que nós temos que agora trazer para a funcionalidade. Nós vamos trabalhar com borneira? Vamos. Isso é remoto? É remoto. Então, vamos também agora, né? Agora nós vamos, já que está na continuidade, saiu do 204, nós vamos para o parâmetro P0220, que ele vai falar que modo de operação sua. Modo de operação. Veja, né? Dos vários que nós temos, o comum. Se eu colocar o P220 em 0, eu quero trabalhar com IHM. Eu vou operar, liga, desliga, avaliar a velocidade só na IHM. Tá? Por IHM. Eles chamam de local. No 1, que é a nossa aplicação, na borneira, tá? Seja para CLP, seja para Arduino, seja para o que nós estamos fazendo ali, um comando externo, tá? 1 é remoto. E o 2, que é como ele vem de fábrica, tá? Então, ele vai vir de fábrica com esse item aqui, ó, 2, que é um misto. Permite você selecionar remoto ou local, mas ele já vem predominantemente local. Qual o problema disso aqui? O problema é o seguinte: você pode estar fazendo toda a sua aplicação, professor, eu prefiro então deixar no misto, que na hora H eu vou colocar no remoto. Ótimo, maravilha. Você está lá, está trabalhando, né? Alguns alunos vai... não, essa turma talvez ela não vai se lembrar, mas eu gosto de fazer uma simulação com os alunos, chamado eu sou o cliente, eu comprei 10 prensas, né? Eu quero que os alunos façam essas prensas funcionar, mas eu não passo esse segredo do P220 no começo. O que acontece? É muito comum eles já saberem que, como eu quero acionar tudo remotamente, então eles fazem toda a programação remota, porém aqui eles deixam em misto, porque eles sabem que é só chegar lá na IHM e colocar em remoto. Você pode selecionar na IHM modo remoto. O veneno da situação é o seguinte: após esse turno, desliga a energia da fábrica, todos vão embora para casa. Na hora que você liga e reenergiza o equipamento, ele vai voltar a funcionar em que modo? Local. Então, o operador vai lá na máquina, mas não funciona, né? Está bichado. Chama lá, chama a manutenção, chama o fulano, chama o Beltrano, vai estourar na sua empresa, né? Chama aqueles caras que não sabem trabalhar, que me vendeu essa porcaria. Não, não é uma porcaria. Infelizmente, quem parametrizou esqueceu de utilizar. Está usando remoto? Deixa ele para remoto, tá certo? Ou remoto ou é local. Não deixem misto. Misto é como ele vem de fábrica, tá certo? O que acontece é que na hora de uma desenergização e numa reenergização, ele volta misto e local, tá certo? Então, você tem o técnico lá vai ter que apertar o botão de remoto local para voltar a ficar remoto. Toda vez que desenergiza ou tem uma queda de energia, então não, deixa fixo no remoto, tá? Fixa remoto e ganha o jogo nisso. A outra situação é quanto àquelas entradas, tá? Então, naquelas entradas, veja, eu vou trabalhar aqui no modo escalar, tá, gente? Não vou trabalhar no modo vetorial, vou trabalhar no modo escalar, uma aplicação básica. Então, eu tenho o parâmetro P0263, ele configura a minha entrada, né? Minha entrada digital input 1. O P0264, digital input 2. Calma que vocês já vão saber o que vem a ser isso. O P0265, ele programa a função da entrada digital input 3 e o P0266, tá? O digital input 4. Acontece que eu tenho uma tabela com várias funções
para o P263. Então vamos lá de novo ao manual, tá? P263. Então eu tenho uma grande tabela. Nossa, tem que saber, tem que decorar tudo isso aqui? Não, você tem que saber para que serve, né? Tem algumas funções que não tem aplicação, outras é uma aplicação especial. Eu vou elencar aqui, gente, só o principal nosso, tá certo? Veja, eu vou colocar só o principal que nós temos aqui, tá? Vou colocar essa tabela resumida aqui para nós. Então, nós temos aí, por exemplo, a função 1, tá? A função 1, ela é a função liga, desliga, tá? Que já vem de fábrica, inclusive, né? Quem já vem com essa função de fábrica, liga e desliga, né? Aqui, default 1, né? Nossa entrada de 1, ela já é liga e desliga, tá? Nós temos aqui no caso 2, que é habilita geral. Nenhuma está com habilita geral. Nós temos a entrada 4, que é sentido horário, tá? No manual vem escrito, por exemplo, avanço ou recuo, horário ou anti-horário, certo? 5, anti-horário. O 6, eu venho com a função stop ou para, né? 6 é start, professor. Start, perdão, eu sabia. O 6 e o 7 é uma inverso da outra, eu peço perdão. Obrigado. Agradeço aos professores estarem me dando esse perdão. 6 é start. Isso, perdão. Então, 6 aqui. O 6 a gente chama de gira, né? Ou start. E o 7, né, é o stop ou para. Tá. O 8, importante falar do 8. O 8, a gente fala que chama-se chave de reversão, né? Sentido de giro. O sentido de giro. Horário, fechado é horário, ou aberto, anti-horário. Veja, qual a vantagem de você ter... Poxa, se você fala para girar para a esquerda ou para a direita, porque aqui você tem duas entradas e aqui tem uma só. Então, há situações que eu preciso, por exemplo, por um único bit, né, 0 ou 1, fala que é para girar para a direita ou para a esquerda. Isso aqui, numa eletrônica embarcada, me faz economizar saídas de um CLP ou de uma eletrônica embarcada. Ou se eu tenho, no meu caso, o meu comando aqui, ele já não vai trabalhar legal com isso aqui. É mais fácil eu trabalhar com chave de seletora de sentido de giro. É mais padrão de quem utiliza a linguagem de inversão de velocidade, né? Eu ter esse tipo de conexão, de controle, tá? Mas você pode fazer a aplicação do seu gosto, de como você precisar ou como requisitarem a você, tá certo? Também, né? Então, o nosso 2, ele vem com esse 8, que é o inversão. O 3, tá? Ele vem com um parâmetro aqui, para falar a verdade, é o parâmetro de reset, é o parâmetro 20, que é reset, tá? Nós não vamos utilizar isso aqui, mas é parâmetro 20. E o DI4 é o parâmetro 10, que é o jog, né? Então nós temos o parâmetro 10, que é o jog. Jog, por exemplo, é uma situação de ajuste de máquina. Eu trabalhei muito, por exemplo, em indústria, que você tinha que fazer uma aplicação máquina gráfica. Então na máquina gráfica você tem aqueles vários... Máquina gráfica tem aquela máquina offset, então você tem aqueles vários castelos, né, de rolo, de impressão, e muitas vezes o operador, né, as máquinas mais antigas, que hoje você tem máquina que faz isso aqui automaticamente, mas as máquinas mais antigas, o operador tem que parar a máquina e precisa de limpar a chapa de impressão. Então, ele para a máquina, ele aperta um botãozinho chamado jog, que ele faz a máquina girar a uma velocidade muito lenta, que permite ele
ter controle manual de limpeza, né, e uma atenção especial. Se enroscar alguma coisa, ele solta o botão, a máquina para imediatamente. Então, quer dizer, dá uma segurança, inclusive, para o próprio operador. Eu já vi muita gente ter amputação de dedos, inutilização até da própria mão, porque a máquina não tinha esses recursos, né? Então, é importante. Então, nossa situação. Conforme a 263, nossa, então vamos aqui reeditar. Como que vai ficar P0263? É o botão de desliga que nós colocamos. Se vocês anotarem aquela situação do botão inicial, o primeiro botão é aquele botão vermelhinho. Vai ser desliga, é o stop. Então vou colocar parâmetro 7 nele. P0264 é o botão verde de liga ou start. Então nós vamos colocar 6 aqui. P0265 vou fazer girar para um lado ou girar para o outro lado. Então aqui eu posso colocar 4 e P0266 5, porque a chave está ou sentido horário ou sentido anti-horário. Ok? Professor PC, o que é aqueles números entre parênteses em azul, aonde está ali na primeira parte? Bom, isso aqui é como eles vêm de fábrica. Tá? Quando você dá o P204, isso aqui já vem programado desse jeito de fábrica. Tá? Aí eu posso demonstrar isso aqui antes de entrar com isso aqui para vocês. Tá certo? Sem problema nenhum. Bom, essa é a primeira parte, que é a parte de parametrização. A outra parte, bom, já que nós estamos aqui, eu já vou entrar com a parte de parametrização básica, que a parte de parametrização básica é mais fácil. Nós temos 4 parâmetros básicos aqui, tá? P0100, que é a rampa de aceleração, nada mais é o tempo que o seu acionamento vai tomar de zero parado até o máximo, se com a velocidade o seu potenciômetro no máximo, a máxima velocidade, então de zero parado até a máxima, em quanto tempo o inversor vai atingir, tá? Então, aqui a gente chama de rampa de aceleração, tá? De fábrica, ele vem com 10 segundos, tá? Nós vamos colocar aqui para ele acelerar mais rápido. Nós vamos colocar ele aqui para acelerar, por exemplo, em 2 segundos, tá? Nós vamos colocar ele para 2 segundos. Aqui, nossa parada, né? P0101. P0101 é a rampa de desaceleração. De fábrica também, ele vem em 10 segundos. Vamos fazer essa desaceleração instantânea aqui, vai? Vamos deixar ele com meio segundo. Vamos fazer o motor parar em meio segundo. Ok? Aqui no meu caso, eu tenho frequência mínima, vou deixar. Ele vem de fábrica com uma frequência setada, né? P133. Frequência mínima. Veja, frequência mínima. Você obtém frequência mínima quando você zera o potenciômetro. Veja, você está com a máquina funcionando, está rodando. Qual que é a minha frequência mínima? Quando você zera o potenciômetro de referência, vai abaixar a velocidade até o mínimo. Qual que é o seu mínimo? Tá? De fábrica, a VEG fala o seguinte: quando você zera o potenciômetro, ele continua girando em 3 Hz. Tá? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer ele girar em 0 Hz. Parar. Zerou o potenciômetro, zerou a velocidade do motor. Tá certo? E nossa frequência máxima, P0134, que é a frequência máxima, tá? De fábrica, ele vem com 66 Hz, né? Ou seja, 10% acima de sobrevelocidade para um motor nacional. Vamos colocar aqui, vai,
para minha aplicação eu quero fazer isso com 30 Hz. Tá? Vamos dizer que é o seguinte, a minha esteira não pode alcançar a velocidade máxima no motor. O motor até suporta 60 Hz, mas eu fui fabricado para, aliás, o nosso motor foi fabricado para 50 Hz, tá certo? Mas a esteira, a mecânica da esteira não suporta, ou o processo não suporta, ocorre alguma discrepância se eu trabalhar com essa velocidade máxima, então eu preciso limitar a velocidade do motor. Por isso que eu estou colocando um inversor de frequência. Eu coloco um inversor de frequência justamente porque a condição nominal de operação da máquina, ligar simplesmente o motor na rede, vai me criar uma situação de problema de produtibilidade ou especificação mecânica da máquina, tá certo? Por isso que eu coloco o inversor. Eu controlo partida, controlo parada e controlo também a velocidade máxima desse sistema, tá certo? Bom, feito isso, nós vamos para nossa programação.